da Cidadania mostra a série que a Thaís e o Caio fizeram pela Europa. Se aprofundaram em todas as informações para melhorar a retirada de cidadania, vistos, passaportes, e também mostraram, né, lugares encantadores, que a gente já começou a falar um pouquinho no programa passado, mas hoje a gente vai dar um start a partir da Espanha, que na realidade foi onde tudo começou, onde essa viagem, que durou quase 50 dias por 7 países da Europa e 20 cidades europeias, começou, né? Aí conta um pouquinho para mim, Caio. O que vocês mostraram? O que vocês percorreram na Espanha? Onde vocês ficaram? Onde vocês se hospedaram? Eu pergunto tudo isso porque tem muita gente com curiosidade para saber, né? Chegando lá, o que fazer? Como foi tudo isso? Olha, Madrid, é legal a gente começar por Madrid, falar de Madrid. Ele é um hub logístico de um dos principais aeroportos do mundo. Isso com certeza. Então, é um aeroporto enorme que você pode se perder lá dentro. Então, tem que se organizar para entender também ali o aeroporto. E por que Madrid? Porque acaba sendo uma das passagens com melhor benefício econômico para você ir para a Europa. Tem alguns outros pontos, mas Madrid, por conta dessa questão logística, a localização dele centralizada ali na parte ocidental da Europa, então tudo isso permite a gente começar a nossa viagem pela Europa ali por Madrid e pelo Marco Zero. Madrid é uma grande cidade, então há diversos locais para a gente indicar a nível de hospedagem, mas a área central, que é a antiga cidade, o antigo centro, é um ponto bem estratégico para você se hospedar. Vocês ficaram no hotel mesmo? A gente ficou em hotel, a gente estava em 2 pessoas, então tem diversas possibilidades para você viajar e conhecer a Europa. Hoje tem os apartamentos de aluguéis de temporada, né, em que te dá também um benefício de você ter uma cozinha, ter uma outra situação, mas a gente colocando ali na ponta do lápis 2 pessoas, o hotel para os apartamentos não tinha muita diferença. E você tem uma comodidade do hotel, de serviço de quarto, toalhas. Então, a gente acabou optando por hotel por conta dessa questão de 2 pessoas. Mas vale cada um analisar cada caso e entender como funciona para o seu grupo que está indo viajar contigo, né? E olha, antes da gente dar seguimento, eu queria mostrar que tudo começou, então, no Marco Zero. Eles estiveram lá, olha só. A gente não podia começar a nossa viagem se não fosse aqui, no Marco Zero, na cidade de Madrid. É daqui que é considerado o início de todas as estradas oficiais da Espanha. Todos os caminhos começam daqui. É um espaço também em que celebra-se o tempo. Na virada do ano, os madrilenhos vêm para cá, nessa praça, para poder se encontrar e celebrar uma virada do ano novo. E a partir desse ponto que a gente vai conhecer Madrid. Um pouco de história, cultura, gastronomia, e você vem com a gente. Esse ponto é um ponto estratégico, né? Isso mesmo, Jana, porque a partir do centro de Madrid você consegue visitar os principais pontos turísticos, inclusive o Palácio Real, que é um grande ponto turístico de Madrid, foi um dos mais impressionantes que a gente viu por conta de detalhes, de realmente a grandeza que é toda a riqueza da Espanha, né? Então, agora, vocês circularam por lá a pé, de trem, de metrô, como que foi? Partindo de você se hospedando ali no centro, você consegue fazer tudo a pé. Então, a gente partia desse ponto e andava cerca de 20 km por dia. Mas em alguns pontos a gente também fez uso de metrô e também na nossa outra parada a gente pegou um trem. E também foi super rapidinho, a gente visitou uma cidade bem próxima que foi Toledo, que é uma região super rica em questão de ser uma cidade medieval. A gente tem Dom Quixote de la Mancha lá, então a gente visitou também essas cidades próximas usando o metrô junto com as estações de trem. Então também foi bem fantástico fazer essas visitações. Olha, realmente eles ficaram surpresos
com muitos lugares que eles pararam. A próxima parada, veja só qual foi. Estamos aqui na sede simbólica da monarquia real espanhola. Esse prédio aqui passou séculos, governos passaram, mas o Estado continuou aqui enquanto estrutura jurídica solidificada. É assim com cidadania, não é sobre turismo, é sobre pertencimento jurídico. A gente vai mostrar um pouquinho aqui do palácio para vocês. Visitar o Palácio Real é mais que um encontro com histórias, as histórias de uma família, e também você se depara com alicerces como esse. São estruturas que fazem esse prédio se levantar e carregar tanta história, assim como a sua família e assim como os processos de cidadania. Eles precisam de uma base sólida para poder contar uma história de onde veio e de onde vamos. E a gastronomia, ela tem um peso muito grande, né, nesses países da Europa, porque inclusive, gente, eu queria destacar até uma curiosidade aqui, que a gente percebeu nos vídeos que eles fizeram, dentro do palácio que vocês visitaram, que é algo bem interessante. O Palácio Real é cheio de curiosidades. Aquela quarta cadeira ali que está mais para trás é onde o rei sentava. A rainha ficava do outro lado da mesa e ao redor ficavam seus convidados, demais realeza, e era onde realmente acontecia ali o verdadeiro banquete. Interessante isso, né? Ter essa cadeira, a quarta cadeira, é isso? É a quarta cadeira, né? De um lado ficava o rei, do outro lado, a quarta cadeira ficava a rainha, um de frente para o outro ali no banquete real. E aí aquela extensão toda da mesa? Mas os convidados, o bispo, olha... O que tinha que ser a quarta? Olha, boa pergunta. Eu acho que ele não queria ficar na cabeceira. Ele ficava ali, acho que estrategicamente ele ficava próximo ali dos seguranças, eu acho, toda a guarda, né? E ele conseguia visualizar também toda a extensão ali do banquete. Gente, a gente vai falar um pouquinho agora voltando a essa realidade, né, da cidadania, das pessoas que têm o passaporte europeu, que tem todas essas facilidades em circular pela Europa. Tem lugares, por exemplo, que vocês visitaram, Thaís, que você tem um livre acesso por ter passaporte europeu? Olha, existem algumas facilidades de entrar em alguns pontos turísticos que você residindo naquela localidade, né, naquela cidade, você pode acessar sem pagar, né? Existem todos os programas ali de gratuidade. Mas, sem dúvida, você com o seu passaporte europeu, você consegue escolher qual data você quiser ir viajar, né? Porque você não tem aquele limite de 90 dias de permanência no país. Então, você não precisa ir ali, às vezes, no verão, que é uma data mais concorrida para os pontos turísticos. Mas tudo isso, você com planejamento, você vai encaixando a melhor data, o melhor horário. E aí, o passaporte vermelho é ficar naquela localidade, naquele país, sem tempo para voltar para casa. Agora, mas precisa ter planejamento para ir nesses lugares, né? Porque vocês foram em lugares muito movimentados e cobiçados, né? Porque as pessoas que chegam lá e tentam comprar a entrada na hora podem se dar mal. Na maioria das atrações, Janaína, eu tive a oportunidade de ter ido para a Europa há quase 16 anos atrás e agora. É impressionante você ver a quantidade de como que o turismo cresceu. Assim, é 4 vezes mais turistas que tinham na época. Na primeira vez que eu fui, você comprava a atração para um único dia sem restrição de horário. Hoje já tem restrição de dia e de horário. Então, você vai comprar uma passagem, você tem que se programar com um mês de antecedência, uma atração, porque se deixar por cima da hora, você não entra nas principais atrações de cada local.
Então você tem horário marcado, dia marcado e precisa planejar isso com antecedência. Toda cidade tem símbolos. Hoje a gente começou pelo que organiza espaço e passamos agora pelo que representa o Estado. Agora a gente vai seguir pelas ruas de Madrid para entender a cidade na prática. Pode ver aí os parques, eles são muito movimentados, né? Em vários países da Europa. Vocês estiveram no Parque del Retiro, né? Esse parque, ele é uma atração à parte, né? É uma atmosfera de lazer, de natureza, de esporte. A gente percebe não só a presença de turistas, mas os madrilenhos. É um ponto em comum ali da vida realmente social, pós-trabalho. A gente percebia ali no horário ali do fim do expediente, a galera indo correr, indo aproveitar aquela atmosfera que traz natureza, traz apresentações, traz bastante coisa interessante. E eles se inseriram nesse contexto, gente. Eles não pararam, porque eles fizeram um giro gastronômico ali em torno, né? Saindo de lá, vocês foram para uma outra via que se chama Gran Via, é isso? A Gran Via, a gente fala que Madrid é elegante. Madrid, ela passa ali um ar assim elegante, assim, e a Gran Via representa muito bem isso. São prédios clássicos, uma arquitetura deles bem característica e linda. É uma via próxima também a essa região central, a gente faz tudo caminhando ali perto, e que ela é muito comercial, muito movimentada, também tem muito metrô ali perto, também te ajuda você a sair, chegar por lá por metrô, caso for necessário. E lá também tem uma gastronomia universal. Então a gente conheceu um pouquinho também de gastronomia de Madrid, feito por espanhóis, não só pelos espanhóis, mas por espanhóis também do mundo inteiro, né? Inclusive, eles destacam um restaurante aí asiático que realmente foi um sucesso. Olha só. Depois da gente conhecer a culinária local, tradicional aqui da Espanha, uma dica que a gente dá é, se você é amante da culinária asiática, vale a pena você, às vezes, conhecer um restaurante asiático em qualquer país do mundo, porque ele costuma seguir um certo padrão. Então você não vai ter muitas surpresas ali no menu. Então a gente decidiu optar também hoje por essa opção e vamos experimentar aqui para ver se é muito bom ou não. Muito bom. Os museus também foram muito visitados. Tem o Reina Sofia, olha só. Esse quadro icônico de Pablo Picasso, Guernica, foi feito em 1937. Ele tem muitos significados. Ele aconteceu num momento de guerra espanhola, num momento muito difícil para o país,
E a parte mais interessante é que Picasso e esse mesmo quadro foram exilados. Eles chegaram a sair da Espanha por conta de perseguição. Após um período, após a democracia retornar, aí a gente teve o retorno também do quadro e do Pablo Picasso. Então, quando a gente fala de cidadania, a gente tem que falar de direito estruturado, a gente tem que falar de democracia. E esse quadro, além de ser uma arte com significado e com um visual assim vislumbrante, ele traz muito significado também para a cidadania. É incrível. Em um contexto de guerra, o que isso pode impactar em cidadania, né? A gente vê, inclusive, processos de cidadania e leis que foram abertas para abraçar as pessoas que perderam a sua nacionalidade em razão de conflitos, de perseguição. E a gente tem um grande exemplo que é a Lei da Nacionalidade Espanhola, que foi a Lei da Memória Democrática, que foi encerrada em outubro do ano passado e que ela permitia que diversas pessoas que tiveram sua nacionalidade impedida no passado pudessem reaver e poder acolher os seus descendentes. Em casos de guerra, porque a gente já... o mundo foi marcado por muitas guerras e muitos refugiados, né? Teve muita gente que veio para o Brasil sem documento nenhum. E aí, como que vocês pesquisam e vão atrás de tudo isso para emitir uma cidadania? Muitas vezes a gente se depara com realmente a ausência de documentos que foram perdidos, locais que foram bombardeados, muitos, né, incêndios. E aí, algumas vezes, a gente precisa de outros documentos. Então, com um documento, por exemplo, de lista de leva para a cidadania italiana, que é o registro de navio, a gente consegue suprir aquela ausência de um documento com a presença dessa lista de leva. Ou algumas vezes a gente usa a certidão de batismo, quando a gente não encontra o registro civil de nascimento, o casamento. Então, a gente sempre vai buscando alguns meios para poder suprir a ausência desse. E algumas vezes aqui no Brasil, que a gente também encontra, né, dificuldades de, às vezes, encontrar algum documento aqui, a gente entra com ações dentro da justiça aqui no Brasil para poder fazer um registro tardio, fazer a restauração de um documento que foi deteriorado aqui, por exemplo, em enchentes, em momentos ali também aqui que a gente teve de perda de documentos. Então, a gente sempre vai buscando um plano B para poder adquirir a sua cidadania, fazer com que ela aconteça. É um trabalho de muita investigação, é um trabalho detalhado e precisa realmente de muito conhecimento de origens, conhecimento de onde partem esses documentos importantes para que as pessoas possam resgatar a sua história. Não é um trabalho nada fácil esse, né? Essa viagem que vocês fizeram, vocês agregaram muitos conhecimentos a uma prática de viagem, de turismo, que a gente está mostrando aqui para vocês, né? Museus, parques, restaurantes, culinária local, né? A cultura de cada região, e a cultura de cada região também ela merece ser conhecida a afinco, para que vocês também possam ter caminhos para encontrar as origens do que vocês fazem. Exatamente, Jana. A gente costuma dizer que a gente não trabalha com uma ciência exata. Cada caso é um caso. Muitas vezes a pessoa ela nos procura e ela fala: olha, eu quero obter minha cidadania, mas a gente tem que entender quem é o ascendente europeu, qual o documento que a gente tem dele, porque muitas vezes a gente mapeia e a pessoa ela acha que o caminho vai ser por um ascendente, às vezes vai por uma outra linhagem familiar, que também é europeu, porque a gente tem uma documentação que está mais propícia, que está mais nítida, né, seguindo os requisitos, né, de cada país. Ou seja, não é uma ciência exata, cada caso é um caso, e é por isso que a gente precisa de um acompanhamento, de uma assessoria, para poder entender o teu caso e montar um processo, um dossiê em que tenha eficiência de tempo, de custo e principalmente eficácia, de que vai funcionar, que vai dar certo. Então, uma viagem como essa é entender as origens, é entender quais são as possibilidades, qual é a história daquele país, né? Quando a gente está ali na Espanha vendo que, olha, teve a Guerra Espanhola, que aconteceu isso, e que a partir de tal data a gente tem algumas documentações que vêm a partir de um ponto ou a partir de outro, registro eclesiástico, cartorial,
Não, aí vamos bater nos cartórios lá da Espanha, não, vamos bater em outros registros. Então tudo isso foi muito rico para a gente entender mais de perto todo o funcionamento da cidadania. E no próximo programa, a nossa rota continua pela Europa. Gente, lugares lindos que eles visitaram e a gente vai mostrar tudo para vocês. Continue nos acompanhando. Obrigada.